celestiais, que nos levam aos confins e mesmo lá. Eu encontro você, todos vocês. Estamos em todos os caminhos bons, cores de sons. Não viver, não cantar, nosso coração nos diz, da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver e encontrar, enfim, a razão para nascer. Eu encontro vocês, estamos em todos os caminhos bons, somos irmãos. Não cantar, não viver nosso coração. Escutem, todos vocês. Se no princípio havia o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o verbo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. E por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, doutor, cozinheiro, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos aqui presentes. Meu nome é Elissa, eu frequento o Centro Espírita André Luiz e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a criação e reencarnação dos espíritos. Bem, Deus criou todos os seres aqui da Terra e, como todos nós sabemos, Deus cria espíritos incessantemente, ou seja, continuamente. No livro A Gênese, no capítulo 11, item 7, os amigos espirituais nos informam que ainda não é possível saber a origem dos espíritos, uma vez que nós ainda não possuímos grau de evolução suficiente para compreender essa origem, bem como essa informação não nos seria necessária para a nossa evolução espiritual. Mesmo assim, Ele nos proporcionou saber que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E todos, eu lhe repito, todos tiveram o mesmo ponto de partida. Apesar de todas as informações que nós recebemos dos nossos amigos espirituais, infelizmente, em certos momentos, nós acabamos duvidando dos desígnios da providência divina. Acreditamos que existem pessoas, hoje na Terra, que são beneficiadas, mas que recebem, vamos dizer, benefícios, têm mais merecimento do que outras. Quem nunca pensou na vida, poxa, fulano tem tantos benefícios, ele é sortudo, né? Nossa, se eu tivesse metade da sorte que ele tem, minha vida podia ser diferente, né? Quem nunca pensou dessa forma? E toda vez que esse pensamento passar pela nossa cabeça, nós devemos lembrar dos ensinamentos que os Espíritos nos passaram. Deus deu a mesma aptidão para todos, para que todos pudessem evoluir através da nossa atividade individual e através da utilização correta do nosso livre-arbítrio. A evolução ela ocorrerá por esforço próprio. Nenhum espírito terá merecimento ou será isento de algum trabalho ou alguma aprovação que é imposto a todos. Afinal de contas, se Deus, soberanamente justo e bom, nos isentasse de uma prova que tivéssemos que cumprir para podermos evoluir, não haveria merecimento algum. Não seríamos merecedores de estarmos naquela posição. Não existe merecimento sem luta. Vale destacar ainda que no Livro dos Espíritos, questão 119, os Espíritos ainda complementam dizendo que todos os Espíritos, todas as provações e missões passadas por eles são desígnios da providência divina para a harmonia do universo. Agora, toda vez que nós vemos alguma pessoa que está recebendo algum benefício, uma pessoa que dizemos que é sortuda, devemos pensar que foi através do labor, das lutas que ela passou,
que ela está podendo ter aquele merecimento. Deus, como é infinitamente justo, como eu já disse, Ele, além disso, nos concedeu também a reencarnação para nos auxiliar na nossa evolução. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 132, pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E os Espíritos respondem que seu objetivo é a expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Todos os Espíritos necessitam reencarnar, pois é somente através das lutas e tribulações terrenas que os Espíritos conseguirão evoluir. O Espírito que sempre seguiu o caminho de Deus, que sempre desempenhou com zelo as tarefas espirituais, ele transporá de forma mais rápida todas as lutas e tribulações aqui na Terra. E ele gozará dos frutos de seu labor muito mais rápido. No entanto, aqueles espíritos que ainda não seguiram corretamente o livre-arbítrio dado por Deus, eles retardarão a sua marcha. E dependendo da oposição que apresentem, eles poderão prolongar por mais tempo a sua reencarnação. E a maioria desses espíritos, meus caros, somos nós, que infelizmente não utilizamos de forma correta o nosso livre-arbítrio. E nós voltamos à Terra reencarnando para poder melhorar, para poder superar os erros do passado. Todos os problemas que passamos, o que denominamos como castigo, fardos, na verdade, não são imposições de Deus. É a má utilização do nosso livre-arbítrio que se faz necessário que haja esses problemas para podermos transpor todos os sentimentos ruins que nós temos. Os espíritos, na sua origem, eles só possuem instintos. Quando eles se corrompem, eles vão possuindo, eles só possuem sensações. E à medida que vai ocorrendo a reencarnação, eles vão se depurando e os sentimentos bons eles vão adquirindo. Todo espírito que esteja inferior, ele não ficará na classe de espíritos inferiores para sempre. Progredir é inerente aos seres espirituais. Então, como nós vimos, a reencarnação ela tem o objetivo de expiar, que é remir as culpas, os delitos que cometemos. E a reencarnação também tem outro objetivo, que seria auxiliar a humanidade. Aí entrariam os espíritos missionários, que são espíritos evoluídos que, por amor à Terra, voltam para nos auxiliar no crescimento moral e intelectual. Podemos citar como exemplo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa, grandes espíritos que vieram nos auxiliar. A reencarnação, ela não é limitada. O espírito, ele deverá reencarnar quantas vezes forem necessárias para o seu aprimoramento espiritual. Vale ressaltar que cada espírito tem o seu momento. Ele evoluirá de acordo com o seu grau, de acordo com o seu momento. Deus não seria infinitamente justo e bom se condenasse um dos seus filhos ao sofrimento eterno por erros cometidos em uma única encarnação. A reencarnação, ela se funda na justiça divina. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e repararmos os erros do passado. Com o passar do tempo, os espíritos vão evoluindo e vão percebendo as falhas que os separavam da perfeição. E quando eles reparam, eles nunca mais esquecem a lição aprendida. Por isso, meus amigos, nenhum espírito regredirá. Nós não voltamos. O espírito, a tendência dele é sempre evoluir. O máximo que ocorrerá é o espírito estacionar. Ele parar de evoluir, mas depois ele continuará. E depois que o espírito ele se depura, ele está totalmente instruído, ele só possuirá sentimentos
que abrange a humanidade, que desconhece as misérias da alma, que ama a todos, independentemente dos seus atos. O amor que Jesus demonstrou sentir por todos nós durante sua vida terrena, mesmo após ter sido crucificado. O amor que não cobra, não impõe, é o amor que não possui preconceitos. Deixamos de lado os nossos instintos, meus irmãos. Nos aproximemos do amor. Todo espírito é como um campo que precisa ser cultivado, uma vez que os benefícios futuros só virão com o cultivo, com o labor atual. Por favor, nos aproximemos do amor. Vamos ficar no caminho do bem. E também, o que muitos de nós desconhecemos e muitas das vezes ignoramos, é que durante o caminho da nossa encarnação, Jesus também caminha dentro de nós. Será assim para todos nós, desde sempre. E assim não foi diferente. Uma das maiores figuras que o cristianismo conhece, Paulo de Tarso. A história desse grande homem começa bem antes das portas de Damasco. Bem antes. Começa com 2 cordeiros irmãos, Gesiel e Abigail. Conflagram-se perseguições, mas eles salvos, Gesiel e Abigail, os irmãos encarcerados sob estigma de severados, esperando o plenilúnio aos somos salvos, o ignoto veredito à meia-noite, que farão os romanos enraivecidos para vencer e vingar os seus sítios destruídos, a morte, o exílio, o açoite, o pai que envelhecido, a mãe que é morta, que em suas memórias as escrituras os exortam e lhes inspira a vera paz ao coração. Fiéis a Moisés, são cordeiros em forma de criança, esperando a sentença, a imolação. Senhor, que é o meu pastor, que nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, mal algum temeria, pois tu estás comigo. Obrigado, Senhor, pois tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, meu irmão, o que faremos agora? Agora que todos os romanos estão vindo se vingar do que nosso pobre pai fez. Escute, minha irmã, apazigua teu coração na mensagem do Senhor, na lei de Moisés. Eu sei que é difícil, mas acredite, Abigail. Sempre fomos fiéis em toda a nossa vida. Deus é toda justiça e amor. Ele há de nos recompensar. Senhor, nosso pastor, nada. O ninho familiar fora desfeito e confiscado. Seu pai, torturado e morto. Abigail sente que estar em Corinto lhe é arriscado. Adotada,
uma prestemente a Palestina, e chore seu irmão que de seu peito fora retirado, feito escravo. O que será de seu querido Gesiel, que contempla os céus, olhando as estrelas, à espera de um Messias? Aprende nas lides do sofrimento, apesar de sem abatimento, que são mártires a adubar as profecias. Gesiel fora feito escravo em um navio romano. Passam-se os dias, muitos dias, e uma peste prolifera. Vitima Sérgio Paulo, líder do navio. A febre quase o mata, tortura, avassala, ameaça e exaspera. De surpresa, trouxeram-lhe Gesiel feito vassalo, que humilde desdobra-se a cuidá-lo. Restabelece-se o enfermo, volve à vida, mas horrores! O escravo enfermeiro herda-lhe febres e dores. Sérgio Paulo, vítima do navio e líder também, decide que não matará e nem jogará ao mar. Fala brandamente: serviu-me, vou libertá-lo. Leva até uma praia e o deixa lá, só. Junto dele apenas um saco de moedas. E não tarda para que um ladrão venha e possa roubá-lo. Mas o amor desse grande homem toca aquele coração mesmo de um ladrão. Mesmo de um ladrão. Esse homem, então, vai até a casa do caminho e busca os homens que lá pregam, que lá cuidam os que precisam, para salvá-lo, para cuidá-lo. O encontram, restabelece-o, ensinam sobre o Cristo, apresentam os pergaminhos com o escrito do testamento. Lá ele se converte. Hoje não mais Gesiel. Receberá outro nome. Chama-se Estevão, um pregador seguidor do nosso Senhor. É do meio dessas duas grandes figuras, esses dois espíritos ímpares, que surge então a maior figura apostólica do cristianismo, o apóstolo dos gentios, que ainda é Saulo de Tarso. Não haveria Saulo sem Abigail ou Estevão. Jesus, como faz com cada um de nós, velava carinhosamente pela estrada da evolução de Saulo de Tarso. Apenas Saulo não se lembrava, ou talvez nem mesmo desconfiava que o Cristo, enquanto ele caminhava, percorria sua alma. Fui criado por zelosos pais, abraçado e acarinhado por toda a família. Família estável, poderosa. Estudei nas maiores escolas, com os maiores mestres da lei.
um jovem forte, sadio e firme, que por vezes demonstrava dor na cabeça de minha mãe. Eu era a rocha de minha casa, o filho no qual cada um de vocês, depositaria toda a confiança de que cresceria e se tornaria o chefe do Sinédrio. Um seguidor fiel da lei mosaica. E por isso me tornei um perseguidor de cristãos e todos aqueles que professassem a lei de Cristo. E na minha juventude, eu conheci uma jovem que encantou meu coração com extrema delicadeza e amor. Era uma mulher perfeita para um homem como eu que esperava os cargos mais altos do Senhor. Comprometido, dedicado, amorosa e principalmente fiel a Deus. A primavera reencarnatória de Saulo de Tarso termina com sua formação intelectual, mas a caminhada dele apenas começava. Agora Jesus preparava para esse grande homem, como prepara para todos nós, o encontro com os amores de sua vida. Começando pelo amor de Abigail. Ai, querido, o que eu não farei por ti? Mandarás e eu obedecerei. Serás a ordem minha vida. E rogarei ao Senhor que me auxilie a ser o teu bálsamo de ternura. E quando estiveres cansado, lembrarei de minha mãe e adormecerei a tua alma com as mais formosas orações de Deus. Nós seremos muito felizes, pois o Senhor Deus abençoará nossa vida. Saulo, uma coisa aflige meu coração. Por onde será que anda Gisel? Assim se acalmará. Eu tentarei encontrá-lo. Eu enviei mensageiros para que possam buscar no disciplina. Mas infelizmente nada encontramos. Nem relatos, nem missiva, nem traços dos paradigmas. Nos casaremos. Teremos um lar, filhos. Seremos felizes na lei. E na oração encontraremos raízes. Mas no entanto sempre me faltará algo. Gisel está por aí. E existe no meu coração encontrá-lo. Nós não vamos desistir. Mas amiga, me responde. Estás feliz? Sim, estou. Eu sou tu escolhido. Mas entenda, Saulo. Não seria se Gisel liberto me aparecesse. Eu vou encontrá-lo. Somente o amor e a feminilidade daquela mulher, daquele espírito, poderia adoçar e acalmar um pouco o fiel, firme e duro Saulo. E agora ele se depararia com o amor exemplificado de Estevão. Meus caros irmãos, eis que chegados são os tempos que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seus zelos sem limites. Éramos escravos nas imposições pelo raciocínio, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Jesus Cristo. Saulo havia encontrado em Abigail o primeiro amor e a feminilidade, o carinho e a dedicação do amor, e agora encontraria o amor na palavra de Estevão. Na vida e na morte, nas alegrias a de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez por tudo, por nós, em sua gloriosa passagem na terra. Ele é o Filho de Deus, iluminando o nosso caminho. A notícia
de que um homem começara a pregação na casa do caminho se espalhara e começara a reunir pobres, leprosos, imundos, sujos, de todos os matizes. Saulo percebe que deve ir até a casa do caminho para saber que homem é esse que professava a tal lei do Cristo. Ele só desconhecia que este homem, Estevão, era Gesiel. Dos pobres. Vir aqui talvez seja um equívoco. Um desperdício de tempo. Uma descabida ideia. Calma. Que este é o lado de Pedro? Então este é o Estevão de quem tanto falo. Simplório. O Filho de Deus vem trazer a luz da verdade sobre a misteriosa beleza da vida. Sua glória resumiu-se em amarmos. Amarmos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Escute, homem do caminho. Terá que se apresentar diante de nós. Juramos audiência e flagelo. Pagarás por tal blasfêmia. Intimado ao sinédrio, Estevão é inquirido. Fala calmamente a Paulo, que o interroga. Fala sinceramente do Cristo a quem advoga. Cordeiro em meio de lobos, o ameaçado e destemido. Meu amigo, Jesus é maior que todos, conquanto haja desagrado. Ele é o Messias anunciado no Verbo e nas Escrituras. Ele foi vítima de ignorância, interesses e urdiduras, mas matá-lo é impossível, pois o amor é grão semeado. Estevão seja detido! E rogo, apedrejado! Ser composto de suplícios, chifrada ou derramamento de sangue! Eu lutarei sem pé e trevas contra vocês! Os meus crucificados! Saulo, escuta teu velho, solta os homens do caminho, julga os bons, e se não forem também a própria lei, cabe que julgá-los. Solte-o, Saulo, solte-o. Senhor, eu te devo muito da sua carinho. A Pedro e Filipe eu solto. A João eu exilarei. E findo a condescendência. Punirei de morte, Estevão! O indefeso martírio pende ao poste. Agoniza. Saulo goza, se ufana, comanda, protagoniza. Judeus de humor descontrolado continuam a gritar que atirem! Atirem! Que atirem! E é do meio de todos eles se escuta uma voz. Apenas uma. Uma É meu frase. irmão! É Gesiel! Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Após a morte de Gesiel, Abigail logo fica doente e é levada até Ananias, que lhe ensina sobre o Evangelho do Cristo. Ela o conhece, o reconhece também como seu Messias prometido. Não se demora muito, até que Gesiel venha buscá-lo.
para ter com ele no reino de Deus. Só quem não gosta disso é Saulo. Eu não acredito. Não acredito. Prepare meus cavalos. Eu irei quem converteu. Eu iria a Damasco. Reprimir o cristianismo. Essa é a missão. De repente, o sol segue o reino. Mesmo um cavalo se perde em luz. Saulo tomba, cambaleia, titubeia, vai ao chão. Um amor incomparável personifica o clarão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Sou aquele que esteve sempre contigo. Sou aquele que tanto persegues. Amo-te. Sou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? É chegada a tua hora. Vá até Damasco e saberás o que deves fazer. Hoje começara o outono da renovação na vida deste homem. Cairão as escamas de seus olhos e poderá enxergar o que deve ser transformado, o que deve ser reconstruído, construído. Trabalhe. Espere e perdoe. Essa é a diretriz. Ações, pedras, chibatas, xingamentos se voltavam contra esse homem. Antes, perseguidor. Agora um perseguido. Tudo isso para burilar o vaso escolhido. O vaso escolhido pelo nosso Messias. Ninguém mais me moleste. Eu estrago minhas marcas de Cristo. Ah, Saulo. Ah, Saulo. Ah, Paulo. Essas fases no final de sua vida, perto do inverno de sua alma. Aprenda, meu irmão, que é necessário que possamos calar os nossos desejos para que possamos ouvir os desígnios do Cristo. Hoje não sou mais quem fala. É sim o Cristo que fala comigo. Senhor, que seja feita a sua vontade. Vem, Paulo. Ser feliz é da vontade de nosso Pai que as vítimas e os verdugos se encontrem no reino de Deus. Vem, pois já é um homem redimido. A confiança era máxima. Mas este homem, de inteligência grandiosa, apresentava uma evolução moral precária. Apresentava uma ausência de sentido ético e respeito à vida. Um homem que defendia as leis de Moisés e que apedrejava Estevão, que apedrejava e matava os cristãos. Saulo estudava as leis, mas ele mais que estudava, Saulo defendia a lei mosaica. E era contra todos aqueles que defendiam e pregavam a lei de Cristo. Um grande homem, mas ainda não havia despertado.
E no momento que ele vai até Damasco matar Ananias, ele encontra Cristo. E Cristo vem ao seu encontro. Porque Cristo vem ao encontro de todos nós. A cada um de vocês, a cada um de nós que aqui nos encontramos, Cristo vem ao encontro de todos nós. A ovelha, arrependida como Saulo de Tarso, estava redimida ao chão, curvado ao Cristo. E o pastor o acolhendo e consolando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, que queres que eu faça? Saulo se converteu de forma imediata, uma transformação rápida. Senhor, aqui estou. Mas, como Saulo se tornou Paulo? Como ele adquiriu as virtudes do homem de bem? Ao final de sua jornada, Saulo disse: já não sou eu quem falo, mas é o Cristo que fala por mim. Não me molestes mais, porque eu trago as marcas do Cristo. Há um grande intervalo. Aqui está Saulo e aqui está Paulo. Mas como ele percorreu por todo este caminho a se tornar este grande homem de bem, que trazia consigo a caridade, a justiça e o amor. Como nós, que hoje aqui estamos, possamos conseguir nos tornar também homem de bem e trazer conosco a justiça, o amor e a caridade. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, ele era um notável homem e se transformou de forma imediata, mas a construção foi gradativa. Ninguém que aqui está, por exemplo, quando conhecer uma cidade, conhece uma cidade de uma noite para o dia, de forma alguma. Uma criança, para se tornar adulta, ela precisa de pessoas, de pais, família, professores, para educá-la, para mostrar o que é certo e o que é errado, para que ela possa traçar os próprios caminhos. A evolução é gradativa. E assim foi com Paulo, e assim acontece com todos nós. Paulo se assemelha a nós quando ele fala: o mal que eu quero, o mal que eu não quero, eu ainda faço, mas o bem que eu quero, eu não faço. Só que a diferença muito grande em que Paulo conseguiu renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Cristo, foi quando ele exerceu a vontade. Pois da mesma forma como ele defendia a lei mosaica, Paulo, ao se converter ao Cristo, ao cristianismo, ao se converter ao Cristo, Paulo não somente defendeu a lei do amor, mas ele amava. Ele era o próprio exemplo a dizer: não sou eu quem vivo. Não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então Paulo, com essa vontade grandiosa que ele tinha, ele conseguiu traçar esse caminho entre o homem de bem, entre Saulo de Tarso e Paulo. Ele conseguiu adquirir as suas virtudes. Ele percorreu regiões e regiões divulgando o cristianismo. Paulo se sentia limitado em determinado momento de sua viagem. Se sentia limitado porque já não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As pessoas clamavam, reclamavam por assistência, porque tinham dúvidas a respeito. Mas Paulo se sentiu impotente. Mas como estava no trabalho com Cristo, porque Cristo trabalha de mão dada, Paulo então, com a ajuda de Estevão, por intermédio de Cristo, estava lá, escrevendo as cartas e direcionando a todas as igrejas. Então, Paulo se fazia presente em todos os lugares, porque quando estamos em Cristo, nós crescemos e atingimos a todos os lugares que podemos atingir. Paulo já não estava mais sozinho, Cristo estava com ele, porque o trabalho com Cristo é um trabalho de mão dadas. Então, essa viagem que Paulo fez a todos os lugares, as cartas que ele direcionou,
não foi a maior viagem de Paulo, de forma alguma. A maior viagem de Paulo foi a construção do eu. A maior viagem de Saulo foi a construção de Paulo de Tarso. A transformação gradativa, como também é a nossa maior viagem. Podemos dizer que hoje, que todos nós somos viajores, somos peregrinos do universo e estamos numa viagem constante. A nossa vida é uma estação, a nossa viagem é uma reencarnação, como aquela reencarnação de Paulo foi a viagem dele, a maior viagem que ele poderia ter percorrido ao eu maior, ao eu interior, a construção do autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu tenho dentro de mim? Quais são as virtudes e o que precisa ser transformado? Assim Paulo fez. E assim nós também podemos e devemos fazer, porque o dever é amor. Então, Paulo, naquele momento, na construção do eu, ele se tornou um viajor, o viajor de si mesmo, como nós também somos, viajores do universo. A nossa reencarnação é a viagem, é a vida, é o momento que nós temos para exercer o trabalho do Cristo. E estamos numa estação. À medida que chegamos nessa estação, conhecemos todos aqueles que vão nos ajudar a estar nela: os pais, a família, os irmãos, os amigos, os colegas de trabalho. Todas essas pessoas fazem parte da nossa viagem. A viagem que aqui hoje nos encontramos para adquirir as virtudes necessárias. Mas para onde essa viagem vai nos levar? Em que estação desceremos? Existe uma estação final? Somos infinitos. Mas podemos dizer que em uma determinada estação, lá estará Jesus nos esperando. E essa estação chama-se Homem de Bem. Foi lá que Paulo desceu e tantos outros. E com eles desceram a caridade, a justiça e o amor. Porque o verdadeiro homem de bem é justo, é benevolente e amável para com todos. Então, meus irmãos, estamos nessa viagem. E Cristo percorre pelo nosso íntimo. Do mesmo modo, porque Ele está em todos os lugares, Ele é a representação do amor de Deus, o amor de Deus está em todos os lugares, o Cristo também está. E da mesma forma que Ele está nos esperando a descer nessa estação, Ele também percorre e nos orienta na estação que nos encontramos atualmente. Quando a nossa mãe ou nosso pai nos abraça e nos acolhe em nosso seio, demonstrando que estamos aqui para te proteger, ali está o Cristo. Quando temos exemplos belíssimos nas ruas, quando temos exemplos belíssimos nas vias midiáticas, nas internets, as vias impressas, nos jornais, ali está o Cristo. Até onde nós vemos atrocidades, também encontramos o Cristo. Porque o próprio Evangelho nos diz: o amor está do primeiro ao último, em todos vós, a centelha desse fogo divino, desse germe sagrado que é o amor. Então Cristo está em todos os lugares, e o chamado dele vem de todas as formas. A essência é a mesma. Da mesma forma que Cristo chamou Paulo de Tarso ao seu apostolado, ao seu trabalho, Cristo também nos chama todos os dias, em todos os instantes, em todos os momentos. Ele espera por nós, espera que caminhamos. Só que a glória dele é a glória de amor. Ele não é mestre de violências, e nem Deus, porque ele é igual ao Pai. Ele segue o caminho do Pai. E ele não é mestre de violências. Ele convida, ele faz um suave convite a todos nós. Ele toca o coração. Ele percorre em cada íntimo, na busca do coração, e diz: vem, meu amigo, vem comigo, venha ser feliz, venha trabalhar na minha vida, porque serás recompensado. Então a essência do convite sempre é a mesma, e que todos nós possamos abrir os olhos para os convites do Cristo, que todos nós possamos abrir os olhos da forma como Cristo nos convida, por intermédio das pessoas. Ele se materializa na caridade ao outro, na voz que calamos, quando renunciamos os nossos prazeres,
Ali está o convite do Cristo, está o trabalho dele. Esse convite tão perfeito como é. E aí, quando nós aceitamos o convite do Cristo e recebemos esse convite, nós vamos para o trabalho, para a vinha. Trabalhar por Jesus, trabalhar com Jesus. Porque o trabalho de Jesus é com as mãos dadas. E o trabalho de Jesus é através dos exemplos, é através dos testemunhos do próprio cristão. O trabalho existe, o sacrifício existe. O próprio Emmanuel colocou a nós: disciplina, disciplina, disciplina. E às vezes, para disciplinar, temos que ter alguns sacrifícios dos nossos prazeres. Mas a partir do momento que empregamos o dever na nossa disciplina, que empregamos o amor, aí tudo será um prazer imenso, um prazer eterno, porque já nos sentiremos tão pesados como nos sentimos antes. Então isso é o trabalho com Cristo, é o amor a todo instante, é o amor a todo momento. E aí neste momento, quando Cristo nos convida e quando exercemos o trabalho com Ele, nós temos um roteiro. Como vamos trabalhar? Todos nós recebemos instrução, e com Cristo não seria diferente. O nosso roteiro e a nossa instrução é o Evangelho. Porque o Evangelho é nada mais e nada menos que o exemplo de pessoas que estiveram com Jesus, os apóstolos, os seguidores, pessoas que o escutavam, pessoas que viram, pessoas que o tocaram, pessoas que viram os milagres, viram as palestras, as prenúncias do Cristo. São pessoas que foram tocadas por Ele, transformadas. O Evangelho é isso. Então o Evangelho é o nosso roteiro, é o nosso mapa. Eu estou na estação. Para que lugar eu devo ir? Deixa eu olhar o Evangelho. É um código moral, como a gente coloca para as galáxias, é o código moral do universo. É o que deve nos conduzir. E aí nós chegamos à construção desse homem de bem. Como Paulo se construiu, como Saulo se construiu, como ele percorreu todo esse caminho, o caminho do autoconhecimento, o caminho do sacrifício, o caminho da disciplina, o caminho do dever, mas o caminho do amor. Porque o amor, ele representa tudo. Ele cobre a multidão de pecados, ele toca o coração de todos os homens. E assim ele fez com Paulo. Para ter noção, Jesus, ele esteve com Paulo em 3 momentos, como foi dito aqui. Primeiro, o amor de ternura, o amor de Abigail. Mas se fez necessário que o amor se tornasse presente, que o amor se fizesse verbo, se tornasse palavra. Então Paulo encontrou Estevão, mas ainda assim, de coração endurecido, Jesus não desistiu e se fez presente. Um clarão da verdade. Saulo, Saulo, por que me persegues? E da mesma forma se encontra com Cristo. Da mesma forma, nós também somos chamados todo instante. Podemos dizer que o nosso clarão aconteceu no século passado, no século XIX, na verdade, quando veio a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Este foi o nosso clarão. Este foi o momento em que Cristo diz: por que deturpas as minhas mensagens? Porque obscurece a minha luz. Então ele traz a luz novamente para que possamos reacendê-la. O trabalho com Ele, o trabalho com Cristo. E aí no livro dos Espíritos coloca que a mais meritória de todas as virtudes é a que está calcada no desinteresse, a caridade. E valoriza também e realça que a virtude, ela também se exemplifica pelo esforço. O Espiritismo, esclarecimento e consolo. Eles demonstram que o esforço de nós para nos tornar homens de bem, já é uma virtude, da qual podemos descer lá na frente, na estação do homem de bem. Nos esforçar para calar, para compreender, para entender, esforçar para seguir o nosso caminho. Paulo recebeu a sua diretriz: ama, trabalha, espera e perdoa. Porque o amor, ele toca todas as pessoas. Porque o amor é a representação de Deus. E quando vamos pelo amor, as pessoas
se comovem, não levantam a voz, elas escutam. E aí, Paulo recebeu essa diretriz: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama e perdoa. Como que eu posso falar sobre o amor se eu ainda não perdoei meu irmão? Trabalhar, se eu guardo o rancor dentro de mim, se eu guardo o ódio, que eu continue trabalhando, mas que eu trabalhe o perdão, que eu trabalhe o meu rancor, que eu reconcilie com meu irmão. Paulo e Estevão, Saulo e Estevão, o verdugo e a vítima. Paulo e Estevão, a lei de amor e do perdão e de reconciliação. Porque quem ajudou Paulo na escala terrestre foi Estevão. Então é necessário que nos reconciliemos e estamos às circunstâncias de Deus. Todos que são colocados ao nosso redor, é porque é necessário que vivemos com eles. E natural, pelas nossas paixões, ainda pelo nosso estado evolutivo, quando temos uma desavença, mas que consigamos, a partir daí, perdoar, reconciliar e praticar a lei de amor entre eu e o meu próximo, entre eu e meu pai, entre eu e meu irmão, entre eu e meu filho. Porque o perdão se faz necessário na caminhada. Porque quando não perdoamos, nosso coração, ele carrega o fardo da mágoa e do peso, o que é muito triste. Porque nunca conseguiremos alcançar a felicidade com um peso tão grande em nosso espírito. Ama e perdoa. Ama e trabalha. O trabalho com Cristo é o trabalho de mão dada. Ele está conosco a todo instante. Todos nós que aqui estamos recebemos instrumentos desde a infância. Os pais, a casa, a doutrina espírita ou outras religiões. Recebemos um ensinamento, educação. O que fazemos disso agora? O que fazemos disso daqui para frente? Quando chegamos até aqui, e agora para andarmos um pouco, nós precisamos nos deslocar, nos transformar. Não podemos ficar parados. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Assim disse Jesus. Então é necessário que nós também trabalhemos. Se Paulo houvesse se convertido e apenas permanecido naquele estágio, ele não se tornaria um homem de bem. Foi necessário que ele andasse muito mais e percorresse muito outros caminhos para a construção dele, como este grande homem. Ama e trabalha. Ama e perdoa. Ama e espera. Paciência, compreensão e entendimento das leis de Deus, os desígnios. Deus quer o melhor para nós. Ele é justo, misericordioso e bom. Quando possamos ser menos ansiosos, quando a gente quer alguma coisa, entender o que Deus propõe para nós, com que possamos exercer a nossa paciência, esperar os desígnios divinos, através da fé raciocinada, compreendendo o que Deus quer melhor para a gente. Porque o homem de bem, ele deposita a fé no futuro, a fé em Deus. Ele não se desespera, ele não se abala, porque ele entende e compreende que Deus fará o melhor. Ele age aqui, mas ele se mantém em paz. Ama e perdoa. Ama e trabalha. Ama e espera. E seja feliz. Assim, Jesus disse a Paulo: venha, Paulo, ser feliz. Assim, Cristo fez com João Evangelista, ao ir ao encontro dele,
após anos de pregação do Evangelho de Jesus. Assim Cristo fez com Maria de Magdala, após anos de transformação e dedicação dela aos leprosos, em nome de Cristo, na praia de Cafarnaum. Assim Cristo fez com Joana de Cusa, quando a mesma não renunciou à família, continuou nela, mesmo o marido sendo contra o Cristo, permaneceu ali, mas sendo fiel a Jesus. Não renunciou ao filho, e pelos percalços da vida seguiu Jesus infinitamente. E quando desencarna na fogueira, Cristo ali está. Joana, eu estou aqui. Então que possamos todos nós, que aqui estamos hoje, estudando sobre a construção deste homem de bem, ter Paulo como roteiro de luz nessa grande caminhada. Que possamos caminhar, trabalhar, perdoar e esperar para crescer. Ama, trabalha, espera e perdoa. Que faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz a usa de um seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro buscador mais verdadeiro é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem.